Então, a agricultura irrigada no Ceará, vou falar um pouco sobre ela. O foco do Ceará tem não tem uma grande área possível de ser irrigada, né? A gente, pelas estimativas da ANA, as últimas estimativas, a gente só pode chegar até 300 mil hectares irrigados, e a gente precisa ter uma estratégia de eficiência dessa pequena área que a gente tem possibilidade de irrigar, né? Então, uma das estratégias, né, a gente tem uma localização geográfica estratégica para exportação, esse é um foco, e por isso que a gente trabalha culturas que possam ser exportadas, como frutas, né? Somos um grande exportador de melão e melancia, temos também um polo de flores, eu vou já falar um pouco sobre isso, e temos também algumas atividades, somos um importante polo de leite na região Nordeste, né? Chegamos agora em 2019 a 800 milhões de litros ano, isso é um número expressivo. Temos uma exportação muito grande no caju e outras atividades agrícolas que eu não vou me deter aqui nesse momento. Esse é um gráfico que eu acho, essa é uma figura que eu acho importante, é uma figura que eu acho importante, que reforça a importância de se produzir atividades de alto valor agregado. Olha, se eu tenho pouca água, essa pouca água precisa produzir produtos nobres, produtos de alto valor agregado, e aqui eu vou dar um exemplo de dois polos. O primeiro é esse, o do Jaguaribe, o primeiro polo do Jaguaribe, onde a gente tem aí uma área expressiva, uma área antiga que já vem sendo produzida, e também temos o da Ibiapaba. No polo do Jaguaribe, se vocês observarem, eu tenho 16.300 hectares irrigados hoje. Esses 16.300 hectares hoje, eles me geram uma renda, né, uma receita anual de 334 milhões. E no outro polo, da Ibiapaba, eu tenho praticamente a mesma área, até um pouco menor, mas eu tenho um valor bruto da produção muito maior, quase o dobro, certo? Isso, então, eu tenho maior valor bruto da produção, tenho menor consumo de água, porque essa é uma região que tem menor consumo de água e maior geração de emprego. Aqui a gente produz flores, aqui na Ibiapaba produzimos flores, produzimos frutas, hortaliças, utilizamos bastante a técnica do cultivo em ambiente protegido, e isso me dá maior geração de emprego, certo? Então, esse é o Ceará que queremos. A gente quer produzir culturas de alto valor agregado que gerem mais emprego e gerem mais renda no campo, ok? Aqui eu vou passar rapidamente, são os números que eu apresentei anteriormente, e aqui algumas atividades agrícolas que a gente tem incentivado, culturas alternativas, onde a gente estimula aos produtores a novas atividades agrícolas que gerem mais emprego e renda, como cacau, mirtilho, a pitaia, são culturas que dão maior retorno econômico ao produtor. Para que a gente chegue a essas culturas e esses retornos em termos de indicadores, a gente estuda esses indicadores e critérios para o uso da água no setor agropecuário. Baseamos em seguranças produtiva, econômica, social e hídrica, né? E aí é onde a gente tem quilos por hectare, reais por hectare, por metro cúbico, e a gente pode chegar a números interessantes como qual é a atividade agrícola, eu não estou falando só da agricultura irrigada, mas a atividade agrícola, como, por exemplo, a carcinicultura está inserida aí nesse processo, que me dê mais retorno por metro cúbico de água. Esse é o foco. Então, essas atividades agrícolas que me dão mais retorno
por metro cúbico de água é o que vai gerar desenvolvimento econômico no Estado. E também empregos por 1.000 metros cúbicos. Né? Esse é um indicador importante, porque eu preciso gerar emprego no campo. Falar um pouco aqui rapidamente sobre impactos e perspectiva pós-Covid-19. Realmente essa pandemia nos trouxe muita surpresa e uma indefinição, uma insegurança para o futuro. O setor agropecuário, ele foi o menos afetado, né, em termos do setor econômico, como a gente tem o setor do comércio e o setor da indústria, que foram bastante afetados com esse isolamento, essa paralisação, essa expectativa toda. O setor agropecuário foi o menos afetado porque o agro não pode parar, ele precisa produzir alimentos, os alimentos são importantíssimos nesse momento e não pode haver desabastecimento. Então, mas a gente teve essa situação agora com as flores e plantas ornamentais. Aí sim é uma atividade agrícola que tem um impacto, está sofrendo com esse setor, com essa pandemia, porque o comércio praticamente parou, a atividade de eventos parou, né, e as flores e plantas ornamentais, elas sofreram bastante, vêm sofrendo. Esse é um setor que vai ter um impacto, já está sofrendo um grande impacto e vai no futuro aí ter um impacto importante. Aqui é só para ilustrar a região onde o Estado produz flores e plantas ornamentais, né? Principalmente aquela região da Ibiapaba que eu falei para vocês. E também o outro setor que está tendo aqui no Estado, que está tendo impacto com essa pandemia, é a carcinicultura, atividade importante, que teve um crescimento importante nos últimos anos, mas que tem um mercado consumidor baseado principalmente nos restaurantes. E os restaurantes, eles fecharam, né, tiveram que fechar, trabalham com delivery, mas isso impactou bastante na comercialização do camarão. Aqui as regiões onde a gente produz camarão no estado. E os demais setores, esses até agora não têm mostrado grande impacto. A gente tem acompanhado bastante a questão do abastecimento no estado do Ceará e também no Brasil como um todo, a gente vem acompanhando. Esse setor, os demais setores não teve ainda um impacto forte. A perspectiva é que a gente acredita que essa crise possa passar rápido para minimizar esses impactos aí que a gente está sofrendo.